A vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O terceiro grande princípio hermético, o princípio de vibração. Compreende a verdade que o movimento é manifestado em tudo no universo, que nada está parado, que tudo se move, vibra e circula. Este princípio hermético foi reconhecido por muitos dos maiores filósofos gregos que o introduziam em seus sistemas. Mas depois, por muitos séculos, foram perdidos pelos pensadores que estavam fora das fileiras herméticas. Mas no século XIX, a ciência física descobriu novamente a verdade e as descobertas científicas do século XX acrescentaram as provas de exatidão e verdade da secular doutrina hermética. Os ensinamentos herméticos são que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal são devidas inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações. Não só isto, mas também que o todo em si mesmo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápido que praticamente pode ser considerado como estando parado. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto que se move rapidamente como uma roda gigante parece estar parado. Os ensinamentos são que, com efeito, o espírito está no lado do polo de vibração e outro polo é certa forma extremamente grosseira da matéria. Entre esses dois polos estão milhões de escalas e modos de vibração. A ciência moderna provou que o que chamamos de matéria e energia é simplesmente modo de movimento vibratório e muitos dos mais adiantados cientistas estão se movendo rapidamente para os ocultistas que sustentam que os fenômenos da mente são modos semelhantes de vibração e movimento. Permitimos examinar o que disse a ciência sobre a questão das vibrações na matéria e na energia. Em último lugar, a ciência ensina que toda matéria manifesta, em alguns graus, as vibrações procedentes da temperatura ou calor.
seja um objeto quente ou frio, ambos sendo simplesmente graus da mesma coisa, ele manifesta certas vibrações quentes e, nesse sentido, está em movimento e vibração. Logo, todas as partículas da matéria estão em movimento circular, desde os corpúsculos até os sóis. Os planetas giram ao redor dos sóis e muitos deles giram sobre seus eixos. Os sóis movem-se ao redor dos grandes pontos centrais e crê que estes se movem ao redor de maiores, e assim por diante, até o infinito. As moléculas de que as espécies particulares da matéria são compostas se acham num estado de constante vibração e movimento, umas ao redor das outras. As moléculas são compostas de átomos, que semelhantemente se acham em estado de constante movimento e vibração. Os átomos são compostos de corpúsculos, muitas vezes chamados elétrons, íons, etc., que também estão em estado de movimento rápido. E vemos assim que todas as formas da matéria manifestam a vibração de acordo com o princípio hermético de vibração. E assim é com as diversas formas da energia. A ciência ensina que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade são simplesmente formas de movimento vibratório, provavelmente emanadas do éter. A ciência até agora não procurou explicar a natureza dos fenômenos conhecidos como coesão, que é o princípio da atração molecular. Nem a afinidade química, que é o princípio da atração atômica. Nem a gravitação, o maior mistério destes três, que é o princípio da atração pela qual uma partícula ou massa de matéria é atraída por outra. Estas três formas da energia não são ainda compreendidas pela ciência. Contudo, os escritores inclinam-se para a opinião que estas três são manifestações da mesma forma da energia vibratória, fato que os hermetistas descobriram e disseram nos tempos passados. O éter universal, que é postulado pela ciência sem que a sua natureza seja compreendida claramente, é considerado pelos hermetistas como sendo uma manifestação elevada daquilo que é erroneamente chamado matéria. Isto é, a matéria a um grau elevado de vibração é chamada por eles a substância etérea.
Os hermetistas ensinam que esta substância etérea é de extrema tenuidade e elasticidade e penetra o espaço universal, servindo como meio de transmissão das ondas da energia vibratória, como o calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo, etc. Os ensinamentos são que a substância etérea é um elo de união entre as formas da energia vibratória conhecida como matéria de um lado e a energia ou força de outro. E também que ela manifesta um grau de vibração em escala e modo inteiramente particular. Os cientistas ofereceram o exemplo de uma roda, peão, ou para mostrar os efeitos dos cilindros movendo-se rapidamente, escalas aumentativas da vibração. O exemplo supõe uma roda, peão ou cilindro girando numa pequena escala de ligeireza. Suponhamos que o objeto se move lentamente. Ele pode ser visto facilmente, mas nenhum som do seu movimento penetra no ouvido. A ligeireza é aumentada gradualmente. Em poucos momentos, o seu movimento torna-se tão rápido que um surdo ruído ou uma nota baixa pode ser ouvida. Então, como a escala é aumentada, a nota sobe mais na escala musical. O movimento sendo ainda mais aumentado, a última nota superior é melhor ouvida. Aí, uma depois da outra, todas as notas da escala musical aparecem, subindo cada vez mais conforme é aumentado o movimento. Finalmente, quando o movimento passou uma certa escala, a nota final perceptível aos ouvidos humanos é alcançada. Um som agudo soa morrendo ao longe e segue-se o silêncio. Nenhum som do objeto girante é ouvido. O grau de movimento são tão elevado que o ouvido humano não pode registrar as vibrações.